Olá, o meu nome é Marta, hoje é dia 26 de setembro e o preço do Bitcoin está aproximadamente a 64.600 dólares. E a grande questão é, vai continuar a subir ou vai começar a cair? Bem-vindos à Crypto Girl. Crypto girl, there's a girl you need to know. She's got the tips and tricks, she'll help your profits grow. Vamos começar por ver o gráfico semanal, vamos descer ao gráfico diário e também ao 4 horas. Aqui no gráfico semanal do Bitcoin nós já falamos inúmeras vezes de que provavelmente isto é um padrão para continuar à alta, ou seja, é uma repetição do movimento anterior, este aqui. O preço sobe, lateraliza e volta a subir. Ou seja, o preço sobe, lateraliza e volta a subir. E este é o movimento mais provável para o preço do Bitcoin. Aqui a grande questão é saber se o preço já vai arrancar ou se ainda não. E nós conseguimos ver aqui uma linha de tendência e provavelmente o preço só vai começar a subir quando eu conseguir romper. Basicamente é só unir aqui todos os topos e quando o preço conseguir romper esta linha de tendência é quando ele vai começar a subir de facto. Aconteceu exatamente a mesma coisa aqui no passado também. Só quando ele conseguiu romper a LTB é que o preço começou a subir. Outra coisa que eu também já referi várias vezes é que quando o preço está por cima da média de 55 períodos, que é esta média aqui, está a rosa, ela vai servir como um ponto de apoio ao preço. Então, basicamente, a maior probabilidade, quando o preço está por cima, é que quando ele começa a recuar, a média de 55 lhe vai dar um suporte para ele continuar a subir. Reparem aqui no passado também. O preço estava numa tendência de alta, ou seja, fundos mais altos e topos mais altos. Quando começou a recuar, foi até à média de 55 para então começar a subir. Basicamente essa história está agora a acontecer também. O preço estava a subir, entramos numa correção até onde? Até à média de 55. Para quê? Para continuar a subir. Esta média de 55 é muito útil porque ela serve-nos de suporte, mas também nos serve de resistência. Porque, por exemplo, quando a tendência é de baixa, normalmente ela já é uma resistência, ou seja, o preço vai até ela para cair mais. Em tendência de alta é suporte, em tendência de baixa é resistência. E esta média funciona muito bem, tanto no gráfico semanal como no gráfico diário e também no 4 horas. E por vezes não tão eficaz também no 1 hora. Agora vamos ver como é que estão os indicadores. O preço do Bitcoin em gráfico semanal está pronto para explodir. Eu coloquei um tweet, se ainda não me segues, vai lá a seguir, onde eu digo que até dezembro o preço do Bitcoin vai atingir 100 mil dólares. Vamos ver aqui então no passado. Reparem que quando nós começamos a tendência de alta, ou seja, a tendência de baixa terminou aqui, em que o preço rompeu esta LTB, e começou a estar por cima da média de 55 períodos. Reparem então que, a partir desse momento em que o preço já está numa tendência de alta clara, reparem então que, quando nós temos um cruzamento aqui do MACD, que é esta linha azul para cima da linha laranja, e quando nós temos aqui um RSI a tentar voltar para cima da EMA, quando nós conseguimos ver força no ADX, a força significa o ADX está para cima, e tem força no quê? Na direção que nos dá o Squeeze Mome. O Squeeze Mome é este indicador e notem que ele está para cima, ou seja, tem força na direção de alta. Então nós temos aqui várias confluências que nos indicam que o preço vai começar a subir de facto. Ou seja, o cruzamento do MACD, o RSI por cima da EMA, a força no ADX e também a direção de alta no Squeeze Mome. E mais, o preço começou então a estar por cima da EMA de 55 períodos. Ou seja, nós temos aqui 5 motivos que nos fazem crer que o preço vai de facto subir. E reparem que subiu. E o passado é muito bonito, mas e agora, neste momento, o que é que nós temos? Ainda não temos esse cruzamento, correto? Mas reparem que a linha azul já está a ir para cima e a linha laranja já se está a encontrar com a linha azul. Então está mesmo no ponto que no RSI já está por cima da EMA, como aqui no passado. Agora só falta um pequeno reteste para voltar lá para cima. E como é que está a força e a direção no Squeeze Mome? A força ainda não há força, porque a força está para baixo.
Ou seja, nós precisamos que o ADX vire para cima, mas ele vira muito rápido para cima, não nos podemos estar a guiar só por um indicador, nós temos que usar as confluências de tudo aquilo que nós temos. No caso, ele ainda não virou para cima, mas já temos a direção de alta aqui, do Squeeze Mom. O Squeeze Mom está a apontar para cima. Só precisamos que o ADX também comece a apontar para cima. Isto significa que está mesmo prestes a acontecer e ninguém me tira isto da cabeça. Pode cair, pode haver um cisne negro, pode, tudo pode, mas na minha opinião e segundo a análise gráfica, que para mim resulta imenso, o preço do Bitcoin vai explodir. E esta é a análise num tempo gráfico semanal, significa que é um tempo gráfico mais longo e demora um pouco mais até se concluir. Vamos descer então para o gráfico diário e vamos perceber porque é que o ADX ainda não tem força e porque é que ainda não houve o cruzamento do MACD e porque é que o RSI também ainda não fez aqui um teste na EMA para começar a subir. Aqui a situação no tempo gráfico diário está um bocadinho mais complicada. Porquê? Porque nós estamos na zona dos últimos topos. Este último topo e também aqui este topo. Ou seja, aqui isto é uma área de resistência. O preço tende então a subir mais um pouco e voltar a cair. Só que aqui já é uma área não operável. Eu entraria em short por ser uma resistência? Claramente que não, porque se nós temos um gráfico semanal praticamente a dizer-nos que o preço vai começar a subir e que realmente vai começar uma bull run, eu não quero problemas, não é? Só que sim, realmente estamos numa área de resistência e acontece que há aqui uma probabilidade de o preço começar a cair. Cair até onde? Só até à média de 55 para ter um apoio e então aí sim voltar a subir. O que é que nos dizem os indicadores? Nós temos um Squeeze Mom com direção de alta, só que reparem que já está muito desenvolvido, certo? E nós temos um ADX com força. Nós temos força no quê? Na direção de alta, por isso é que o preço está a subir. E é provável que suba um pouco mais. Aqui a questão é, não vai subir infinitamente sem corrigir, até porque nós também já conseguimos ver que temos um RSI bastante esticado, já está cá em cima. Isto quer dizer que num gráfico diário tem força para subir um pouco mais, mas também está na hora de fazer uma correção, pelo menos até à média de 55 períodos. E em relação ao tempo gráfico de 4 horas no Bitcoin, nós conseguimos ver que o Bitcoin, quando está em tendência de alta, a média de 55 é um apoio para ele subir. A média de 55 é um apoio para ele subir. A média de 55 é um apoio para ele subir. E precisamente por isso é que ontem nós tivemos a abrir aqui várias posições em long. Neste momento aqui já não há entrada em long. Pelo menos trades um bocadinho maiores, porque em scalp provavelmente ainda há entradas em long, porque o preço do Bitcoin poderá subir até aqui ou então até aqui. Mas não se esqueçam, no gráfico diário a maior probabilidade é dele agora começar a corrigir um pouco. O que vai fazer com que o gráfico semanal ganhe tempo, ou seja, o MACD comece a cruzar, o ADX comece a ganhar força, enquanto se passa essa queda no gráfico diário, que essa queda pode também não ser uma queda, pode ser um lateral. Vamos só aqui voltar ao gráfico diário para eu vos explicar que pode ser um lateral. Por exemplo, vou aqui apagar. Estão a ver este lateral aqui, por exemplo, e depois o preço subiu. Aqui pode ser exatamente a mesma coisa. Pode ser um lateral, que é para dar tempo à média de subir, e então aí ele volta a subir lá para cima. Portanto, entrar em short no Bitcoin, na minha opinião, não. E que é feito das altcoins. Se nós formos ver então aqui o gráfico da dominância do Bitcoin, nós vamos conseguir ver que ela está a formar uma figura que rompe para baixo. Ou seja, isto é uma cunha, né? E este tipo de cunhas tende a romper para baixo, pelo menos até à média de 55. Só que a ruptura desta cunha significa que o Bitcoin vai começar a perder alguma força, mas que as altcoins vão começar a ganhar alguma força. Ou seja, não vamos ter grandes quedas em relação ao preço do Bitcoin, mas vamos ter grandes altas em relação ao preço das altcoins. E tendo isto em conta, é também uma das coisas que me faz acreditar que estamos prestes a ter uma altcoin season. Quando o Bitcoin perder aqui esta linha branca, que é o principal suporte dele, estamos a falar da dominância, significa então que a maioria das altcoins vão começar a subir. Antes de me ir embora, vou aqui ver então o gráfico de 1 hora, e no gráfico de 1 hora não há entrada em long, porque reparem que nós já conseguimos romper esta resistência aqui,
Só que muitas vezes o que acontece depois de romper uma resistência é que o preço tende a voltar a cair, a média de 55 vai andando e depois sim lá volta a subir. Ou não, dependendo de como se vai desenrolar o indicador. Neste momento não há entrada em long e se eu for ver aqui indicadores também conseguem ver que não há entrada em long. Porque nós temos força na alta, certo? Acabou de romper este topo, acabou de romper este topo, então sim, ele está com força na alta, mas notem que aqui no RSI já está cá em cima. E sempre que o RSI está cá em cima, o preço cai. Aqui novamente estava cá em cima, o que é que aconteceu? O preço cai. Aqui novamente o RSI estava cá em cima, o que é que acontece? O preço cai. Em relação aqui ao MACD ainda não houve o cruzamento, mas também conseguem perceber que já está um bocado esticado, certo? Notem que quando ele cruza para cima e temos um RSI cá em baixo, uma direção de alta com um ADX positivo, o preço sobe. Mas quando o contrário acontece, o preço desce e nós estamos mais perto do contrário acontecer do que começar a subir novamente. Vejam então aqui neste exemplo anterior. Nós temos um cruzamento do MACD, nós temos um RSI no topo e nós temos uma direção de baixa sem força, então o preço cai. E é isto, ficamos por aqui, espero que esta minha análise te tenha ajudado de alguma forma. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like e vemo-nos no próximo vídeo. Até já!